Essa questão de ser pai e mãe tem uma regra geral reconhecida pelo Senhor Jesus, inclusive. Por que eu falo regra geral? Que pode haver exceções, mas elas são tão raras que Jesus, ele diz que mesmo nós sendo pecadores, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Então a regra geral é que pai e mãe, maiormente mãe, deseja o melhor para seus filhos, deseja construir algo para seus filhos. Jesus chegou a dizer que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais é que entesouram para os filhos. Normalmente, alguns encontram no cuidado com os filhos motivação para avançar, para construir, para edificar, para prosperar. Acreditam que podem deixar um legado, pode deixar uma herança, pode deixar algo para os filhos e os filhos de seus filhos. Então isso, sem dúvida nenhuma, é uma regra. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois que filho há, que pai há, quem o filho pede pão, lhe dará pedra, se lhe pedir pedra, lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então é natural, é muito natural que nós, pais, queiramos ou lutemos para dar algo, ou para deixar algo, ou para construir algo para nossos filhos. Mas nós temos na nossa mão a palavra de Deus, nós temos na nossa mão a Escritura, nós temos na nossa mão a revelação, os oráculos, as revelações de Deus. Deus falou pelos profetas, Deus falou depois, a nós fala nos nossos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Deus se pronunciou e o seu pronunciamento está registrado para a nossa instrução, para o nosso ensino. Está conosco, nós temos na nossa mão a Escritura, nós temos na nossa mão o livro de Deus. E o livro de Deus nos adverte sobre a efemeridade da vida. A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, é como a neblina, ela surge, mas ao calor do sol ela desaparece. Dura poucas horas, ou dura poucos minutos, mas ela se dissipa. Também diz que a nossa vida é como a erva, ela cresce, floresce, e de repente a flor murcha e cai. Então a Escritura, ela é bastante enfática em nos trazer a consciência sobre a nossa transitoriedade, a nossa efemeridade, nossa temporalidade, a exiguidade da vida. Nós caminhamos e voamos. Portanto, eu acredito que uma das coisas mais aplicadas por Satanás é a distração. Satanás se esforça para fazer com que nossos olhos se percam das Escrituras, que nossa mente, nosso entendimento se distraia, e nós não prestemos atenção nessa realidade. Jesus, ao falar da sua volta, ele diz: será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, ou seja, a vida segue um curso natural, normal. E parece que o fim nunca virá, parece que as ameaças divinas não se cumprirão. E todos nós somos tentados a nos distrair, a colocar nosso olhar nas coisas do tempo, temporais. E o apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, nós precisamos ter em nosso coração um olhar na eternidade, um olhar no espiritual, um olhar naquilo que Deus nos fez saber pela sua palavra. Nós somos crente,
Nós somos crentes, nós somos pessoas salvas, nós somos habitação do Espírito Santo. A nós nos foi dado os oráculos, a nós nos foi dadas as revelações do Senhor, a nós nos foi dadas as promessas. Nós não podemos ficar absortos nas coisas desta vida e de repente não nos despertamos, não olhamos para aquilo que Deus tem falado em sua palavra, aquilo que Deus tem asseverado e tem dito que nós devemos estar vigilantes. Jesus disse: vigiai, porque vocês não sabem a hora em que o Filho do Homem virá. Ele virá como ladrão. Então estáis, pois, apercebidos. E não aconteça que nenhum de vós se distraia pelas orgias, pelas glutonarias e pelas coisas deste mundo, de tal maneira que aquele dia vos surpreenda. Nós precisamos ter um olhar como de Deus. Nós precisamos acordar se estamos dormindo. Nós precisamos despertar se estamos cochilando. Ah, meu irmão, o fato de que quando os seus filhos nascem, eles começaram uma trajetória curta para a eternidade. Quantos de nós já ouvimos falar, e até no nosso meio tem irmãos, que muitas vezes viu o seu filho partir para a eternidade aos 20 anos, aos 22 anos, aos 23 anos, de tal maneira que alguns não acordam e não entendem que a vida é temporária, a vida ela é célere, ela é efêmera, e quando uma pessoa nasce, ela está marchando para a eternidade e é veloz. E às vezes eu e você, pai e mãe, estamos preocupados em dar faculdade, em dar formação no curso de inglês, em dar formação técnica, em dar orientação profissional. Glória a Deus, faça isso, meu irmão, não deixe de fazer. Mas quando você faz tudo isso e você não investe na alma do seu filho, você não se preocupa com o destino eterno dele, você está cometendo um erro dramático. Ele está marchando para a eternidade. Os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, seu galardão. Se vocês prestarem atenção na leitura que fizemos, vocês viram como Deus pensa nos filhos? Salmo 78, você vai ensinar seu filho, ensina ele a obedecer os meus mandamentos, ensina ele, então ele vai ter bênção, ele vai conseguir obter sucesso em todas as áreas. Mas ensina-o a guardar os meus mandamentos. Deuteronômio 6, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás, tu as inculcarás, tu ensinarás com insistência, com persistência a teus filhos. Você vai falar com ele, massificar, você vai insistir, você vai se dedicar. Há muitas pessoas que muitas vezes tem um filho, é um bebê, e entrega o bebê à televisão, entrega o bebê aos programas infantis, quando deveria estar, a criança na sua tenra idade, quando o seu coração está preparado para receber o depósito. A criança, quando nasce, ela tem um instinto dado por Deus, em que ela atribui a verdade e a sabedoria aos pais. Tudo que o pai e a mãe disser é verdade na psique de uma criança, ou seja, sua alminha está aberta para receber o depósito. E Deus colocou isso na criança para você fazer o quê? Para você inculcá-la, para você falar para ela da salvação, para você alertá-la sobre o perigo do pecado e da maldade e da iniquidade. Você chamar a atenção para ela da santidade e da glória de Deus. E você amaciar já a alma dela, para que ela, quando a idade da razão começar a aflorar, ela possa, por tateando que seja, e pela ação do próprio Espírito Santo, encontrar Jesus, e se render a Jesus, e ser salva da ameaça que se avizinha. Somos a geração em que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estão afeccionados, estão inclinados, estão atraídos pelas mesas fartas, estão atraídas pelo entretenimento, pelos passatempos, mas não há um envolvimento, não há um apreço, não há uma busca pela face de Deus, pela oração, pela busca sedenta da presença de Deus. De tal maneira que o rosto do Senhor está escondido. O rosto do Senhor não se tem se revelado sobre algumas pessoas, porque elas não dão a Deus
a relevância, a importância que precisamos chamar a atenção de Deus. Precisamos chamar a atenção de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus? Ele tem que ser tudo para você. Ele tem que ser uma busca sedenta, como alguém desesperado do deserto pela água. Encontra um oásis, você corre em direção a esse oásis, para mergulhar nas águas da glória e da presença de Deus.